A gente volta ao tema da arbitragem também, mas antes vamos com Crespo falando sobre a vitória do seu São Paulo. Eu falei, se você lembra, eu falei com Palmeiras. Até com resultado adverso, a gente falou que vi coisas interessantes. Então, é inacreditável, ainda estamos em janeiro. Aconteceu, não passou um mês. E jogamos contra o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Então, muitas vezes para pegar o engranagem justo, para ter equilíbrio emocional e físico, se precisa tempo. Claro, uma vitória com o Flamengo cria sensações boas. Então temos que aproveitar neste momento, mas acho que seja natural, normal, com o jeito que o grupo trabalha, com a união que eles têm. Eu sabia perfeitamente que antes ou depois o São Paulo ia chegar a começar a jogar assim durante os jogos. Está acontecendo, ficamos felizes. Aí. Hernan, boa noite. Boa noite. De toda a situação que a gente já conhece, parte financeira do São Paulo, mexer, ir no mercado, você precisa ser muito assertivo no mercado de transferências. E claro que todas as opções que são trazidas pelo scout, pela direção para você, são aprovadas por você. Quero esse cara no meu time. Eu queria que você falasse sobre o Danielzinho. Nesse teu encaixe de time, o quanto ele é importante, em tão pouco tempo ele conseguiu ganhar respeito, carinho, admiração dos torcedores e o quanto ele vem te ajudando no encaixe do time. Não é fácil chegar a um time como São Paulo. Ele chegou em silêncio, com tanta vontade de trabalhar, com muita humildade. E falou antes e fez depois. É fundamental, porque, sabe, muitas vezes falar é grátis, não? É falar de coração, de paixão. Depois tem que demonstrar. E ele ganhou o respeito de todos porque falou a importância que é vestir a camisa de São Paulo, de jogar no Morumbi, representar a São Paulo. E demonstrou. Então, automaticamente, tudo volta mais fácil. Então, é mérito dele. Mérito dele e do grupo inteiro que abraçou ele quando apenas chegou. Hernan, boa noite. Depois de algumas saídas de pessoas ligadas ao futebol, veio a chegada do Rafinha, né? Eu queria que você falasse um pouco desses primeiros dias do Rafinha. Acho que até uma função diferente do Muricy, né? O Rafinha acho que talvez seja mais próximo dos jogadores e do vestiário. Como é que tem sido? Porque o São Paulo reage no momento também de chegada do Rafinha. Eu fico muito contente da sua chegada, porque ele conhece muito bem todos os jogadores, conhece todo o ambiente. É ainda um momento delicado e ele ajuda muito no dia a dia. Por quê? Porque conhece muito bem todos os jogadores, os funcionários, então ajuda. É um cara carismático, que é positivo. Então, eu fico muito feliz porque é um complemento que a gente tem neste momento. Sabe que ele pode me ajudar, que posso falar com ele, que temos uma trajetória como jogador e como experiências de vida parecidas, se fala? Parecidas. Então, podemos falar, entender facilmente. Eu fico muito feliz. Devagar, a diretoria, todo está voltando em ordem. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Ano passado você teve muitos problemas com jogadores lesionados. Uhum. No final do ano passado também veio uma mudança muito grande, significativa no departamento médico. Como é que está o planejamento do São Paulo agora para esse início de Campeonato Brasileiro junto com o Campeonato Paulista? O que mudou do departamento com Crespo e o novo departamento do São Paulo?
para evitar novas lesões? Obrigado. No, a gente entendeu que devia fazer uma mudança. Eu fico muito contento. Não é fácil entrar num sistema dinâmico como o futebol, onde você tem um exame cada 3 dias. Eu acho que neste momento todo fica positivo, porque os resultados são bons. Então, a ideia é continuar assim, continuar neste jeito, com serenidade, porque chegarão momentos difíceis e vamos atravessar esses momentos difíceis com serenidade, como neste momento que somos muito felizes, com a mesma serenidade. Crespo, boa noite. Voltamos com esse linha de passe pós-sanção 2-0 para o São Paulo no Morumbi. E a polêmica da partida fica por conta do árbitro, o João Vitor Gobi. No intervalo, tanto o Zé Rafael quanto o Sabino falaram sobre ele ofender os jogadores em campo, né? Mandou para aquele lugar. E parece que foi um ato combinado, inclusive, né, Elton? Os dois falaram, não, vamos chegar e vamos falar sobre isso. Sim. Porque a gente fala em respeito que o jogador tem que ter para com o juiz e a gente não está tendo isso em campo hoje. Sim, o Zé Rafael fala e depois ele fala, o Sabino também vai falar, né? E é lógico que a gente já viu isso acontecer de árbitro xingar jogador, de jogador xingar árbitro, mas quem tem o poder do cartão da expulsão é o árbitro, né? Então, eu acho que se a arbitragem ela pede respeito dos atletas, e a transmissão do Campeonato Paulista mostra muitos bastidores, né? Ali, beira do gramado, o início do jogo, o sorteio ali da escolha do campo e da bola, né? E os árbitros sempre estão na frente das câmeras, sempre falam, jogou com respeito, vocês precisam respeitar um ao outro, respeitar a arbitragem. Então, assim, tem que dar exemplo também, né? Ele teria ofendido em especial o Vini Lira, né? Defensor do Santos. Garoto, né? Agora, ele estava com uma câmera que todo momento a gente via a imagem dele. Tem gravação também, né? Então, isso tem que ser investigado, né? Tem que ser. Esse primeiro ponto que o Elton levantou, né? Não é justo, porque o árbitro pode expulsar o jogador e o jogador não pode fazer nada. Né? E segundo, porque antigamente o juiz xingava, o cara xingava de volta, ficava por isso mesmo. Não interessa, né? Não é porque antigamente era assim que hoje tem que ter assim. Eu acho que o mínimo que você tem que ter dentro do esporte é respeito e tem que ser investigado. E se for fato, e assim, vindo dos dois lados, eu acho muito improvável que não seja, tem que haver uma advertência no mínimo e isso não é uma conduta aceitável de um árbitro. O que eu acho muito curioso é que o futebol no campo é um mundo à parte e ele tem suas regras próprias, seu linguajar próprio e às vezes, ou muitas vezes, o que é normal no campo não seria normal, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Porque é outro tipo de atividade e competitividade. Quando 2 jogadores de times diferentes vão reclamar do árbitro, é porque ele deve ter passado realmente bastante do limite. Então, concordo com o Léo, eu acho que os responsáveis pela arbitragem têm que averiguar o que acontece, os jogadores não podem se sentir ofendidos pelo árbitro, até porque o jogador de futebol está acostumado a lidar com algum tipo de palavrão no campo, ou seja, a forma, alguma coisa que aconteceu ali foi atípica e a gente vai precisar saber por outros meios o que realmente aconteceu. A gente só sabe que ele, pela reação dos 2 jogadores, foi além do que é normal dentro do campo de jogo. O Elton Serra fez uma crônica bem bacana no nosso Sport Center, que é o Elton da rodada, abordando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, falando da fábrica de estresse que é esse começo de temporada. Nossa Senhora. E por todos os lados, né? A gente viu o Fernando Diniz ali já cobrando os jogadores do Vasco, a câmera flagrando, ele ofendendo em especial o Nuno Moreira, dizendo que ele não estava jogando nada e palavrões. Tá? Aí você pode falar, mas se a câmera não estivesse ali... Mas os nervos estão à flor da pele, como lembrou o Crespo, no último dia de janeiro. Todos os personagens do esporte estão estressados. A gente já viu o técnico subir tom, a gente já viu o jogador também. O Gabriel Menino, quando foi expulso, inclusive, deu um bico na bola e aí acabou provocando ainda mais. Dirigente, São Paulo brigando com o Valentim à beira do campo no início do Campeonato Mineiro. O Diniz, né, como a gente já viu. E vamos lá, né, Edu? Esse calendário vai até 2028. Então, a gente vai ter estadual começando cedo, misturado com o Campeonato Brasileiro, paralisação no meio do ano, e aí quem tiver pressionado vai ficar um mês sem jogar e um mês na pressão. Né? Então, acho que
esse mês de janeiro, que está acabando agora, hoje é o último dia, ele precisa servir de exemplo não só para o resto do ano, mas para as próximas temporadas, porque vai ser assim. A pressão vai acontecer já no primeiro mês do ano. E são 2 times que terminaram a temporada passada em baixa. O São Paulo ficou torcendo para ter uma final da Copa do Brasil diferente para ir para uma fase prévia da Libertadores. Não aconteceu. O Santos brigou para não cair. Então, eu acho que... Acabaram os dois no mesmo torneio na Sul-Americana. No mesmo torneio. Então, a pressão já começou para os dois de uma forma intensa. E o São Paulo ainda com a questão de briga política, né, de corrupção, enfim, de afastamento do presidente. Então, é uma questão que precisa ser analisada para 2027 também. É claro que tem mais 11 meses de calendário. Mas é impressionante como o futebol brasileiro fabrica estresse antes de começar o filé da temporada, né? Parece que estamos falando aqui do mês de setembro, mas estamos terminando de janeiro. O Crespo falou sobre a relação dele com o Rafinha. O que você achou, Léo? É interessante. E acho que assim, para ele é um alívio, né? Porque ele deixa de ter que lidar com certas coisas, você tem um apoio ali. E no dia a dia, acho que é uma soma. É alguém que conhece muito bem o ambiente, conhece o bastidor. Acho que ele deve ver como algo positivo e não como uma ameaça à autoridade dele ou algo assim, né? A grande questão, né, Berner, o São Paulo teria mudado se o Rafinha não tivesse vindo? Não. Me parece que não também. Não teria. Não tenho a menor dúvida disso. Será que ele tocou banjo? Não tocou banjo, mas... Talvez tenha tocado, vai. Não, acho que não. Eu acho que o Rafinha foi lá e deve... Acho não, ele foi lá e conversou, não sei exatamente o quê, nem se foi individualmente ou coletivamente, mas eu sei que ele falou com todos os jogadores do elenco. O Rafinha é um cara sempre muito motivador e que passa confiança para os jogadores, porque os jogadores de São Paulo, está muito claro que vários deles não desaprenderam a jogar bola e o rendimento estava muito abaixo, né? Deve ter conversado com o treinador, porque não adianta você chegar ali e conversar com os jogadores, você conversa, e eu sei que ele conversou com todos os departamentos, falou com todo o CT, em cada setor, do papel que ele espera deles, para tentar já chamar a responsabilidade para si. Deve ter conversado também com o treinador, e ali achou um caminho para o time trabalhar unido e menos insatisfeito. A vitória contra o Flamengo, obviamente, pesa muito. O Paulo não fez um grande jogo contra o Flamengo. O Flamengo poderia ter vencido o jogo no primeiro tempo. Deu muito espaço do lado esquerdo. No segundo tempo, o São Paulo teve uma boa capacidade de reação. Aproveitou 2 erros do Flamengo. E eu acho que tudo isso entrou em campo hoje. Se isso vai continuar entrando em campo, a gente só pode saber nos próximos jogos. Porque é muito cedo. O Rafinha chegou terça-feira. Nós estamos falando disso no sábado. Ou seja, isso tem que se manter de maneira consistente. Mas é certo que no clima que o São Paulo estava, antes de enfrentar o Flamengo, time deprimido, pensando em 45 pontos, quase rebaixado no estadual, jogadores insatisfeitos com as ideias do técnico e tudo mais, o São Paulo não ia ter feito um jogo com essa intensidade como fez hoje contra o Santos. E se tem uma coisa que o Rafinha não é deprimido. E lembrando uma outra coisa... não sei se ele toca banjo, acho que é cavaquinho que ele toca. E lembrando uma outra coisa que é essencial. 50 mil pessoas quase no Morumbi. É essa hora de falar, porque fora do poder do time falar a torcida é verdade. Mas 50 mil pessoas no Morumbi para um jogo de estadual para ajudar o São Paulo a ser salvo do rebaixamento num sábado, num começo de ano difícil do São Paulo. Parabéns à torcida do São Paulo, tá? Sim. Então, rapaziada, essa foi a entrevista aí do Crespo. Vamos falar um pouco aí sobre dela. Que vitória do São Paulo, importantíssima, 2-0. Cara, São Paulo amassou o Santos, ficou muito barato. Uma vitória que dá uma moral pro São Paulo, dá uma respirada no campeonato. São Paulo tava pressionado no Campeonato Paulista. Então, cara, vitória incontestável, né? São Paulo dominou o jogo, o Santos poderia ter tomado uma goleada hoje se não fosse o Brasão. Mesmo antes da expulsão, São Paulo já estava dominando o jogo. O Santos praticamente não fez nada no jogo. Cara, eu não lembro nem finalização do Santos. Mas voltando aí, falando da entrevista do Crespo, cara, sobre o Rafinha aí, mudou o ambiente aí de São Paulo. Eu também acredito nisso. O Rafinha é um ótimo profissional, acho que vai ajudar muito o São Paulo. Quero que vocês deixem aí também a opinião de vocês, né? Depois que ele chegou, cara, o São Paulo já teve uma reação melhor, né? Principalmente no jogo contra o Flamengo. O São Paulo estava mais ligado no jogo, apesar de ter tomado o gol lá. O São Paulo não se abateu, continuou lutando, conseguiu virar o jogo. E hoje contra o Santos também, né? O São Paulo já entrou ligado o jogo praticamente todo. O São Paulo não dormiu. Então, vitória merecida. E ele também falou sobre o Danielzinho, né? Danielzinho aí chegou, mal falou nada. E, pô, o cara chegou, botou a camisa e já jogou. E praticamente já é titular aí de São Paulo, jogando muita bola. Foi uma ótima contratação de São Paulo. São Paulo praticamente
acertou 100% nessa contratação. O cara não sentiu o peso da camisa, cara, jogando fácil aí no São Paulo, jogando muita bola. Então deixa a opinião de vocês aí sobre a entrevista do Crespo, sobre o que ele falou. E se for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like, deixa seu hype. E até o próximo vídeo. Falou!